assunto é criação e desenvolvimento de personagens, My Little Pony com certeza se destaca. O desenho tem tantos personagens secundários espalhados pelos episódios que às vezes até fica difícil lembrar de todos. Oi gente bonita, eu sou a Mia e hoje vamos escolher alguns desses personagens que mais se destacaram na série para um top 8. Mas antes da gente começar, deixe seu palpite nos comentários sobre quais pôneis podem estar nessa lista. Bora lá! Vamos nessa! Essa primeira pônei chegou no desenho sem nome, mas conquistou todo mundo e até hoje é uma das personagens mais queridinhas da série. Eu estou falando da Derpy Hooves. Não, espera. Ditsy Do. Não, acho que é Muffins. Seja qual for o nome que você conhece essa pônei, não podemos negar, ela chamou atenção já no primeiro episódio do desenho, quando alguns fãs notaram no meio da multidão uma pônei cinza de crina amarela e olhos cruzados. E pelo que foi confirmado depois pelo próprio diretor de supervisão da série, isso foi um simples erro de animação, mas que acabou conquistando uma nação de fãs. O diretor chegou a solicitar que consertassem o erro nos episódios que ainda estavam em desenvolvimento, mas a criadora do desenho resolveu manter a personagem e o resto é história. O nome Derpy vem um tempo depois, criado pelos próprios fãs como um apelidinho fofo, mas depois de ser notado pelos próprios criadores do desenho, foi adicionado na série como seu nome oficial. E assim ela foi cada vez mais ganhando destaque e saiu do nada para ser até uma das protagonistas de um episódio. O episódio 9 da quinta temporada foi também o de número 100 do desenho. Por isso eles resolveram fazer algo especial, focando totalmente nesses pôneis que aparecem na maioria das vezes apenas para fazer fundo. Esse episódio é muito bom, por sinal. Além de eu super indicar, se você ainda não assistiu, vão ter mais personagens desse especial aqui nessa lista. É um pequeno spoilerzinho. E por falar em lista, o próximo personagem não é só enigmático, mas também uma homenagem a uma série de TV muito famosa, Doctor Who Viz, um pônei terrestre marrom usando gravata e com uma ampulheta como Cutie Mark. Essa é nova agora. Com certeza você já viu ele por Equestria e ficou curioso de saber um pouco mais sobre esse personagem singular. Bom, assim como a primeira da lista, esse nome também foi criado pelos fãs. Antigamente conseguíamos achar esse pônei no jogo mobile de My Little Pony, como Time Turner. Mas tivemos uma mudança em 2012 para encaixar com o nome dado pela comunidade de My Little Pony. Curioso, né? A maioria dos pôneis de fundo não tinham tanta importância para a equipe que produzia o desenho, mas os fãs não abandonaram eles, pelo contrário, começaram a criar teorias e apelidos, e ver que a Hasbro incluiu esses nomes depois realmente deixa tudo mais especial. As próximas duas do nosso top 8 eu vou comentar como um conjunto, um dos casais que mais demorou a se canonizar e que com certeza tem um lugarzinho nos nossos corações. Bombom e Lyra. Essa dupla está presente em quase todas as multidões da franquia, sem dúvidas uma das que mais aparecem pelo desenho e que também tiveram seu momento de fama no episódio número 100, que já comentei nesse vídeo. Assim como os outros dois personagens dessa lista, Lyra e Bombom também foram batizadas pelos fãs. Essas duas têm muita história juntas pelos episódios, e acho que minha parte favorita de todas foi ver esse casal ser oficializado na série. No episódio A Pergunta do Big Mac, na 9ª temporada do desenho, é mostrado as duas fazendo um pedido de casamento ao mesmo tempo. Que fofura, né? E 2 episódios depois podemos ver o anúncio do casamento delas em um jornal. Um tipo de easter egg oficializando para sempre a união delas. A próxima personagem eu não considero muito como secundária, mas como conseguimos ver ela em segundo plano em alguns episódios, decidi manter aqui a grande e poderosa Trixie. Foi mais uma que foi introduzida no desenho logo na primeira temporada, mas essa, diferente de todos que apareceram aqui nesse vídeo, já tinha um nome definido e uma boa visibilidade, sendo o foco do episódio em que foi introduzida Caçadores de Exibicionistas. Trixie, onde ficou conhecida por sua personalidade arrogante e suas habilidades mágicas. A grande e poderosa Trixie se envolveu em uma competição de mágica para provar sua superioridade. Apesar de sua atitude, ela é uma personagem mais complexa, com mais aparições e falas que as outras que citei aqui. Por sinal, essa personagem tem bastante participação nas últimas temporadas, criando até uma intimidade com Starlight Glimmer, outra pônei que começou com o casco errado no desenho. Continuando nessa linha de pensamento, temos Zekora, outra personagem que tem um pouco mais de tempo de tela, que já chegou no desenho com o nome definido, mas que mesmo assim vimos tão
pouco. Vemos ela no fundo de alguns episódios, vemos ela em posição de mais destaque em outros, mas acho que fica só por aí mesmo. Essa foi uma personagem com um pouco mais de cuidado no design, com um potencial enorme e até um mistério, já que não sabemos muito sobre ela. Por exemplo, não sabemos como funciona a magia das zebras. Quer dizer, a Zecora tem uma Cutie Mark, que é um sol desenhado no seu flanco, mas ela tem um talento mágico igual aos pôneis? Você gostaria de ter visto mais sobre essa personagem durante o desenho? Ficou curiosa que nem eu para saber de onde ela veio? Por que se mudou e por que escolheu Equestria? Então comenta aqui embaixo, quem sabe no futuro eu faço um vídeo sobre ela. Indo para o próximo, esse aqui entrou para a lista pelo mesmo motivo da Zecora, Cranky Doodle Donkey, que teve sua primeira aparição na segunda temporada e foi o protagonista do episódio comemorativo de número 100. E como eu disse, ele está aqui pelo mesmo motivo da última. Ele já chegou no desenho com nome e uma história, mas também não sabemos muito sobre ele, porque só vemos Cranky e sua esposa de jumentos em Equestria. Onde estão os outros? De onde eles vieram? Ficamos só na curiosidade. E agora, uma das pôneis mais descoladas e musicais de Equestria, DJ Pontry. Essa recebeu um carinho imenso dos fãs, acho que na mesma intensidade que a Derp, realmente uma das queridinhas do desenho. Podemos achar muitas fanarts dela por aí. No desenho, ela tem participações importantes, como DJ do casamento de Candace e Shiny Armor, e até tem uma versão humana em Equestria Girls. E aí, qual desses personagens é o seu favorito? Eu esqueci de algum pônei que valia a pena estar nessa lista? Comente aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!